Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Verso 11, que é um texto que está em concordância com o texto que eu li anteriormente. Amém? Efésios capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, qual é a vista? Qual é o propósito? O aperfeiçoamento dos santos da igreja, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Madura, no outro texto, é adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, em outras versões, meninos, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Esse texto é muito interessante porque ele nos chama a atenção e nos exorta. Exortar é ensinar. Tanto o apóstolo Paulo como o escritor da carta aos Hebreus têm uma preocupação. Qual é a preocupação? Que todo crente, todo cristão, aquele que aceita Jesus, não pare no tempo, mas que ele tenha o desejo e a força de vontade de conhecer Jesus. Como é que eu posso conhecer Jesus? Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso ler a sua palavra. E é interessante aqui que os dois textos nos chamam a atenção, que como nos dias de hoje, também naquele tempo tínhamos uns problemas. Nessa versão que eu li aqui, chamou de preguiçoso. O texto diz o seguinte: a respeito deste assunto, são coisas às vezes até difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. O ato de ouvir está dizendo: vocês não têm vontade de sentar para aprender, ou não têm um pingo de vontade de crescer. Tem um texto muito conhecido que a Bíblia fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa de Cristo Jesus. Tem um outro texto que ficou muito famoso, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz, todo mundo sabe que é o que dissipa trevas, mostra o caminho. A palavra de Deus nos diz que a nossa mente foi esclarecida pelo Senhor através do Evangelho. Esclarecimento, eu já expliquei aqui uma outra vez,
que é uma mente esclarecida, é uma mente que tem claridade, uma mente que tem conhecimento. E a preocupação dos dois escritores era que a igreja de Cristo tivesse o desejo de ter, sede de conhecer as coisas de Deus. Nós brasileiros temos um problema. Nós temos preguiça de ler. Tem pessoas que não são bem assim, gostam de ler, são ávidos por leitura, devoram livros e livros e livros. Mas o ato de devorar muitos livros não quer dizer que eu vou se tornar uma pessoa sábia. Depende também do tipo de livro que eu vou ler. Se é algo relacionado à palavra de Deus, eu preciso me alimentar, mas nada pode fugir da palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam turbadas, porque adquirem conhecimentos aí fora, mas muitas vezes esse conhecimento, eles vão de encontro, eles confrontam a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre vai ser o primeiro lugar na minha vida. Qualquer coisa que me seja trazido, mesmo que seja muito bem escrita, mesmo que seja muito bem elaborada, se não tiver em conformidade com a palavra, eu tenho que descartar. Por isso que na vida do crente, a primeira coisa que tem que ser a base de todo o crescimento espiritual e de conhecimento das coisas de Deus, tem que ser a palavra de Deus. Ela vem em primeiro lugar. Para você ter uma ideia, é igual à Constituição. Qualquer lei que for elaborada, depois de um tempo, ela não pode ferir a Constituição. A partir do momento que essa lei que foi elaborada por alguém e pensa em fazer essa lei se tornar ser votada, e essa lei, quando é analisada juridicamente, ela confronta e em algum momento ela fere a Constituição, ela é colocada à parte. E disse: essa lei não pode pegar, porque esta lei é inconstitucional. Mesma coisa é a palavra de Deus. E ele estava dizendo, porque quando eu já vi, ele diz o seguinte: olha, muitos têm preguiça de ouvir. Em outras versões, em outro entendimento, não tem um pingo de vontade de aprender das coisas de Deus. Eu sempre falo que tem pessoas que aceitam a Jesus e fica a vida toda parecendo um passarinho recém-nascido, com a boca desse tamanho. Ele não quer sair do ninho de jeito nenhum, ele quer ficar ali a vida toda comendo a comida que mamãe mastigou e colocou na boca dele. Ele não tem nenhuma vontade: eu não vou sair, eu não vou alçar voos para eu mesmo procurar meu alimento. Não, eu quero ficar a vida toda aqui com a boca aberta, esperando mamãe trazer a comida para mim. E você vê que o texto, Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês sejais como meninos inconstantes. Quando fala de criança, fala aquela pessoa imatura. Quando a pessoa aceita Jesus no início da fé, ele é uma criança. Espiritualmente dizendo, ele é uma criança, ele não tem um pleno conhecimento das coisas de Deus. Então ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acompanhado. Não pode dar alimento sólido para ele ainda, porque ele ainda não tem, ainda a capacidade muitas vezes de discernir certas coisas. Tem certos assuntos que para ele, como o texto está dizendo, são difíceis, e ele não vai conseguir absorver aquela informação. Pode muitas vezes trazer uma turbação. Então, para uma pessoa que está recente na fé, o cuidado é diferente. A gente trata ele como uma criança. Tem que buscar, muitas vezes passa na casa: vamos para a igreja hoje tem culto, e senta do lado e ajuda, e explica. Você tem uma dificuldade, você tem toda a paciência para tentar explicar ele da melhor forma possível, para que ele venha compreender aquilo ali. Mas nós que já temos um tempo na casa de Deus, nós já temos anos, 10, 15, 20, 30 anos na casa do Senhor, não é possível que nós, em alguns momentos da nossa vida cristã, venhamos estar turbados com coisas que aparecem por aí. A preocupação do apóstolo Paulo era que os crentes, que depois que ele partisse, não fosse como criança, sendo levado por vento de doutrina. É aquelas pessoas que não têm uma firmeza da verdade, dependendo do que alguém venha trazer para ele. Se aparece uma denominação nova, se aparece uma religião nova e traz algum assunto muito interessante que aguça a sua curiosidade, ele é capaz de abandonar
abandonar tudo aquilo que ele aprendeu, ele simplesmente vira as costas e vai de encontro desta novidade. Ele não tem com uma convicção. E o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês sejam como crianças, mas eu quero que vocês estejam convictos de quem chamou vocês, do projeto que Deus tem na vida de vocês, para saber qual é a vontade de Deus, aquilo que Deus tem traçado para a sua vida, aquilo que o Senhor tem traçado, porque para cada um de nós, Deus tem uma obra a realizar. Só que muitas vezes a obra de Deus ela é impedida, ou muitas vezes a obra de Deus é atrasada por causa da nossa negligência, por causa da nossa falta de ação ou de interesse, de buscar as coisas que são de cima, de nos encher do conhecimento que há na pessoa de Cristo Jesus. E muitas vezes passamos a vida toda como crentes medianos, ou em outras palavras dizendo, como crentes medíocres. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Todo crente ele tem que ter curiosidade de aprender as coisas de Deus. Você quer entender como é que é o termômetro? O termômetro do crente tem interesse pelas coisas de Deus é escola bíblica dominical, culto de ensino. Se o crente lê livros evangélicos, se o crente ele tem desejo de fazer até mesmo um curso de teologia, alguma coisa que venha agregar conhecimento à sua vida, para que ele, tendo conhecimento, ele possa também se expressar e ensinar outros, porque Jesus disse o seguinte: mandou que nós fôssemos e fizéssemos o quê? Discípulos. Se todo conhecimento que a gente adquirir morrer com a gente e a gente não passar para frente, a próxima geração será uma geração pobre, uma geração que não tem conhecimento. Se até o dia de hoje chegou conhecimento a mim e a você, é porque antepassados nossos se esforçaram em estudar, em debruçar na palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus, de passar para os seus discípulos e assim sucessivamente. Paulo tinha uma preocupação, disse tipo assim, não é que está escrito, mas eu estou aqui conjecturando, disse Paulo, a minha preocupação é que quando eu partir, como vai ficar a estrutura, eu preciso passar o máximo daquilo que o Senhor me ensinou, para que as novas gerações de crentes sejam crentes alicerçados na palavra de Deus, que não sejam levados por qualquer coisa, mas que sejam crentes que estejam assíduos na obra de Deus, crentes que trabalhem para o reino de Deus, não crentes que dão trabalho no reino de Deus. Porque quando o crente ele é alicerçado e tem conhecimento daquilo que Deus tem na vida dele, ele sabe que é certo e errado, e o texto está falando aqui, tem conhecimento que é para fazer o que não pode fazer, e que ele tem uma vida íntegra diante de Deus. É um crente que não dá trabalho, é um crente que está sempre ativo na obra de Deus, ele está sempre procurando fazer algo para o reino de Deus, mesmo que A e B não veja. Muitas vezes tem gente até que quer fazer as coisas, mas quer fazer as coisas para que os homens vejam, para que sejam aplaudidos, para que sejam reconhecidos. Não, o verdadeiro crente, quando ele tem conhecimento das coisas de Deus e sabe do propósito de Deus tem na vida dele, ele trabalha para o reino de Deus, independente de A e o B fique mandando. Ele sabe do chamado que Deus tem na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Interessante que ele diz assim: pois quando já deviam ser mestres, ele está dizendo, eu estou vendo vocês, e pelo tempo que vocês têm de crente, já era para você ser mestre, já era para vocês estarem ensinando outros, já era para vocês estarem trabalhando, ajudando a outros crescer. Não, eu estou vendo que vocês continuam do mesmo jeito. Infelizmente vou ter que trazer tudo de novo, porque vocês estão igual criança, precisa ser ensinado tudo de novo, porque simplesmente esqueceram. É o que está escrito aqui. Às vezes a gente se preocupa quando traz alguma informação interessante. O hino que os jovens adolescentes cantou sobre o plano perfeito da salvação, a graça de Deus.
Todo crente, ele precisa compreender isso aí. Se alguém perguntar a ele, me explique, o que é isso? Que é graça? E ele saber falar, ele tem que ter convicção, porque quando eu falo, eu tenho convicção, é porque realmente eu sei quem foi que me chamou, por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus, o que foi que aconteceu para que eu estivesse aqui. Todo crente tem que aprender isso. Mas infelizmente tem pessoas que não conseguem explicar. Essa semana minha esposa estava conversando com uma pessoa e ele disse algo que chamou a atenção. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas está perdido. Perdido como, pastor? Não sabe o propósito. Não sabe o porquê. Para que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida? É simplesmente eu vim somente aos domingos, sentar no banco, ouvir a palavra de Deus, cantar, levantar e chorar, somente isso? Não, tem muito mais coisas para nós fazermos pelo reino. E o Senhor diz aqui na carta de Paulo, diz que o Senhor separou pessoas com propósito. Diz que chamou um para pastores, outro para mestres, outros para apóstolos, não é assim? Mas todos eles um dia tiveram que aceitar Jesus, começaram lá de baixo. Ele está dizendo que Deus já tem propósito na vida de cada um de nós. Nós que devemos nos posicionar, dizendo: Senhor, estou aqui, o que é que o Senhor quer da minha vida? E eu fazer a vontade de Deus, e eu começar a trabalhar para que eu possa crescer no reino de Deus. Quer ver um exemplo? Nosso irmão ali se batizou essa semana, já quer ajudar, disse: eu vou ficar aqui na portaria. É assim que acontece. Deus não chamou nenhum de nós para ser inútil. O pastor falou essa semana. Deus não chamou ninguém para ser inútil. Todos nós temos um lugar separado por Deus dentro do corpo de Cristo. E aí vai dizendo assim: olha, porque já deveria vós ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, pelo tempo que vocês estão de crente, já era para vocês estarem ensinando. Estava dizendo aqui a esses irmãos. Mas tem novamente a necessidade que alguém que lhe ensine quais sejam os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento só. Disse: vai ter que ensinar lá do início de novo. Parece que não aprendeu nada. Tem tempo de crente, mas parece que não sabe de nada. Precisa ser ensinado todo dia a mesma coisa, para ver se algum momento entra na mente. Ele estava dizendo, muitas vezes, quando nós não temos conhecimento, nós começamos a cometer certos erros, começamos a cometer pecados, coisas que a palavra de Deus fala que não devo fazer, coisas que eu não devo agir, mas simplesmente pela falta de conhecimento eu erro. E tem um texto muito conhecido, diz assim: por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. É necessário que todo crente, todo servo do Senhor tenha desejo de ter conhecimento das coisas de Deus. Tem que procurar: Senhor, eu preciso me alimentar, eu preciso alimentar minha mente com as coisas que são de cima. Às vezes durante a semana a gente absorve tanto lixo, tanta coisa ruim, tanta coisa que bota a gente para baixo. Quem dera que nós nos alimentássemos com as coisas que são de cima. A Bíblia fala que a gente tem que pensar nas coisas que são de cima. Tudo que é bom, tudo que é de bom proveito, tudo que pode construir. Nisso pensar. E tem outras frases que o apóstolo Paulo fala. O Senhor manda a gente ter essa preocupação. Aí ele vem falando: passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, interessante isso aqui, só nos tornamos adultos no reino de Deus quando nós praticamos. Tem crente com 30 anos, não sabe orar, não sabe se expressar. Às vezes dá oportunidade: irmão fulano, me perdoe se alguém é assim, mas é para a gente mesmo.
Vamos ouvir a irmã fulana, dá um testemunho. Fica nervoso. Tem gente que diz, pastor, eu tenho nervoso e microfone. Fica sem microfone. O problema é o microfone, fica sem microfone. Mas fale. Daquilo que Deus fez na tua vida, será que Jesus não fez nada? Aí vou ler um versículo, não entende aquilo, não consegue expressar, sabe por quê? Porque não procurou. A gente só tem para dar se um dia a gente senta para receber. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas por que eu não tenho? É porque muitas vezes porque eu não procuro. A necessidade tem que partir de mim, de você. Não é o irmão, não vai, faça isso, não. Eu tenho que sentir o desejo. Se uma pessoa que não é crente chega para mim e faz uma pergunta, me pergunta alguma coisa, pastor, me explique isso aqui. Será que você teria a capacidade de explicar? Isso é algo para a gente parar e pensar. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que na prática têm as suas faculdades exercitadas. Exercito a minha mente. Leitura da palavra de Deus. Pessoal novo convertido que participou do discipulado, quando tivemos o estudo sobre Bíblia, eu ensinei a eles, a Bíblia é dividida em livros e capítulos, tem referência, não é assim? Se você tem um texto que você não está entendendo, vá para a enciclopédia, a Bíblia, procura uma enciclopédia, a Bíblia, vai entender o que aquele texto está escrito, com outra referência de quem está falando. Você lembra que o Senhor mandou Filipe ir para o deserto, ficou naquela posição, aí veio o eunuco que estava lendo Isaías, aí o servo do Senhor, Filipe, chega perto dele e disse, entendes tu o que lê? Aí ele pergunta, está falando dele ou de alguém? Aí foi a deixa, foi a janela, foi a porta que Deus abriu. E aí Felipe sobe na carruagem e começa a explicar a palavra de Deus para ele. E ele entende. Ao fim a fé criada no coração, e disse, está aí a água. O que impede de eu ser batizado? E ele foi batizado e ele seguiu o caminho, mas com a palavra de Deus dentro do seu coração. Então eu preciso praticar. Tem que ter as faculdades exercitadas para discernir. O crente tem que aprender o que é certo e o que é errado. Ter discernimento, pela palavra a gente discerne. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso treinar minha mente para entender quando Satanás traz alguma coisa sorrateiramente. Quando o adversário vem com uma novidade que aos meus olhos humanos parece ser interessante, mas se eu vou vasculhar, se eu vou me aprofundar, eu vou observar, tem coisa errada aí. Quantas pessoas nasceram, foram criadas até na Assembleia de Deus, e durante certo tempo aí, visitou alguém por aí, foi em algum lugar, turbou a mente. Aí disse, não, é lá que Jesus está. Jesus nunca estava aqui. Jesus nunca esteve aqui, Jesus está lá. Porque lá falou que o nome de Jesus não é assim, que o nome de Jesus é assado, que o nome é assim, que não sei o que lá, não sei da onde. E vai a mente sendo totalmente tomada, daqui a pouquinho está comendo tudo. Por quê? Não teve raiz. Você conhece alguém que muda, pula de igreja de tempo em tempo, não para em canto nenhum, não tem convicção, não sabe de nada. Eu estou aqui é, daqui a pouquinho chego, não é lá que é, quando eu chego lá também não é, no outro lugar, e passa o tempo todo e não cresce, não cresce. Só buscando o que lhe convém. Por isso o verso 6 diz, é por isso deixando o princípio elementar da doutrina, o beabá, um arrozinho com feijão, aquela coisa bem basicazinha, aquela coisa bem superficial. Ele diz assim, a gente precisa se aprofundar nas coisas de Deus. Avancemos para o que é perfeito.
não lançando de novo as bases do arrependimento, não. Isso aí já foi feito. Você já se batizou, você já sabe que Jesus morreu na cruz. Agora você precisa aprender mais de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas novas para mim. Senhor, me revela através da tua palavra. Espírito Santo, me faz entender o teu querer. E eu tenho certeza que Deus se revela para você de formas maravilhosas, e você vai ter um conhecimento das coisas de Deus que talvez a ninguém foi revelado. Você já parou para ver quando chega um pregador que lê o texto até que todo mundo já leu, mas traz algo especial que você fica até de boca aberta? Meu Deus, que coisa, eu nunca vi isso. Sabe o que é? É a palavra de Deus sendo revelada. Não é que ele é melhor do que ninguém, não, é porque ele está buscando. Mas se você fizer isso também, Deus também se revela para você. A vontade de Jesus é que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Verso de número 4. Isso aqui é forte. É impossível, isso aqui, nossa irmã está até falando, tem gente até que se turma, mas eu vou explicar. É impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados, olha, o evangelho iluminou a mente, aceitou Jesus, provaram do dom celestial, salvação, tornaram participantes do Espírito Santo, foram até batizar com o Espírito Santo, fala línguas, provaram a boa palavra de Deus, como vocês estão aqui ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro viram Jesus salvar, viram Jesus libertar, viram Jesus revelar, viram Jesus fazer grandes coisas no meio do seu povo. Das coisas vindouras. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que, de novo, então, crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. Está dizendo assim, pessoas que teve conhecimento das coisas de Deus, simplesmente ficaram no superficial, não tiveram a base estruturada. E por causa de alguma coisa, renunciam à fé, apostataram da fé, trocam Jesus por Belial. Quantas pessoas que talvez você já conheceu, que foram cheias de Deus, usadas por Deus e hoje estão no mundo? Quantas pessoas que você conhece, que foram obreiros na casa do Senhor, ou vocês já ouviram falar, e se tornaram obreiros em outra coisa? É um perigo muito grande. E o próprio Senhor Jesus disse que depois que Jesus entra na vida de alguém e limpa, e entra no coração, e simplesmente aquela pessoa depois rejeita o evangelho, Jesus fala que o adversário que tinha saído olha, vê a casa vazia e disse: eu vou voltar para minha casa, mas eu não vou voltar sozinho, eu vou trazer mais 7. E aí Jesus disse que o estado dele, o segundo é pior do que o primeiro. Por isso que muitas vezes é mais fácil você ganhar uma pessoa que nunca foi crente para Jesus, do que uma pessoa afastada do evangelho, desviada dos caminhos do Senhor voltar. Tem pessoas que ainda dá tempo de se arrepender. Tem pessoas que ainda deu tempo, porque o Espírito Santo ainda incomodou e ele ainda ouviu. Mas tem certa circunstância que a mente fica cauterizada, de um ponto, que se tornam insensíveis à voz de Deus. E o maior perigo é esse, que quando ele não ouve mais a voz de Deus, não tem mais sentimento nenhum pelas coisas de Deus, dificilmente voltam. Então, para aqueles que se afastaram e voltaram, foi a misericórdia de Deus. Ainda fez como filho pródigo, ainda tomou, entendeu, usou a inteligência de disse: sabe uma coisa, eu vou me levantar, porque os funcionários do meu pai têm mais regalias do que eu nesta miséria. Eles estão lá, ainda tem um salário, e eu sou filho do dono da casa, eu estou passando necessidade. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. A atitude foi dele, porque teve tempo. Mas muitos não terão essa oportunidade. Infelizmente, muitos rejeitaram a Jesus,
Já vi casos de pessoas que eram servos de Deus, criados na igreja, foram para o espiritismo, foram para religiões de matriz africana, se tornaram outro cavalo de Satanás, e já foram têm conhecimento das coisas de Deus. Por que com salvação não se brinca? Jesus pagou o preço, mas o preço não foi preço qualquer. Sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. E aqui é forte, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz planta útil para aquele que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e ervas daninhas, é rejeitada, e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Isso aqui leva muito para o texto de Jesus, quando Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo o galho, toda a árvore que está enxertada em mim, Jesus é o centro da tua vida, esse dá muito fruto. Mas se não está enxertado em mim, não dá fruto. Seca-se, corta-se e lança-se fora. E outro texto, Jesus, quando ele amaldiçoou aquela figueira, nunca mais nasça fruto em ti. Lá na frente Jesus vai diz assim: olha, e tem uma história de um pai, e ele tinha uma plantação e tinha uma árvore que não estava dando fruto. Aí ele disse: eu vou cortar esta árvore fora. Mas o filho chega e diz: não, pai, dá um tempo, eu vou limpar esta árvore, eu vou botar adubo nela, eu vou cuidar dela, eu vou dar um tempo para ver se ela dá fruto. Mas se ela não dá fruto, aí pode cortar fora. Sabe o que está dizendo? É que quando a gente aceita Jesus, o Senhor nos chamou para produzir fruto. O fruto do Espírito, o Senhor nos chamou para produzir fruto. O nosso crescimento espiritual, para chegar à estatura de varão perfeito, é quando a gente está na presença de Deus, a gente se torna um crente maduro, e a nossa vida é alicerçada na palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele nos controla, ele nos doma, esta natureza fica submissa ao Espírito Santo de Deus, e a gente começa a produzir fruto, que é o amor, a bondade, é a mansidão, domínio próprio. O crente, ele passa a ser outra, é uma nova criatura. Mas infelizmente muitos às vezes vêm para Jesus, ficam na igreja, mas nunca cresce, nunca consegue dar fruto. Ele continua vivendo a velha maneira, a velha natureza. Não há uma regeneração, não há uma transformação. Passa o tempo todo, passa anos dentro da igreja, mas ele não cresce, continua sendo um crente que produz espinho. É um crente que muitas vezes dá trabalho, é um crente que é problemático, é uma pessoa que não cresce. Está ali na igreja, até a igreja ora, Jesus pede Jesus misericórdia, se ensina, mas ele não cresce, porque ele tem o coração endurecido. Por isso que Jesus fala dos 4 tipos de coração. Tem um que dá terra boa, e eu e você tem que ser essa terra boa, para que quando a palavra de Deus brotar e crescer, a gente chegar a uma estatura e começar a produzir frutos. O propósito da vida cristã é essa. Não adianta eu ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua, e eu continuar ainda daquele jeito, não. A coisa mais importante é produzir fruto. Por isso que Jesus disse lá na frente: mas Senhor, no teu nome eu falei em línguas, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz acontecer. E Jesus dizia: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É sério. A gente tem que ter a preocupação: Senhor, eu preciso crescer, eu preciso produzir os frutos do Espírito, porque quando eu começo a produzir os frutos do Espírito, eu me tornei uma árvore saudável. Árvore doente não dá fruto, árvore doente não produz nada. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós produzimos no seu reino. Bendito seja o nome santo do Senhor. E vai dizendo: mas se produzir espinhos e erva daninha, é rejeitada, e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado.
Isso é forte. Eu vi um pastor falando que ir para a igreja não faz ninguém crente. Tem gente que vem para a igreja, mas não é crente. Não crê. Tem gente que vem, mas não é crente. Pedro andou com Jesus o tempo todo e ainda não era convertido. Jesus chegou para Pedro e disse assim: olha, Pedro, no dia que te converteres. Pedro andava com Jesus, mas não largava a espada. Ó, o velho homem ainda estava por ali. Ao ponto que quando vieram prender Jesus, o velho homem aflorou e puxou a espada. Cortou a orelha do soldado. Achava que era muito, tá fazendo muita coisa. Jesus: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Tu achas que se eu quisesse não pediria meu pai 12 legiões de anjos e ele não enviaria instantaneamente? Pedro só se converteu depois que ele falou: não, Jesus, contigo eu vou até a morte, ó, da boca para fora. Não, eu faço, eu aconteço. Eu morro por Jesus. Morre nada. Na primeira prova grande que é passar qualquer aperto, se tiver uma perseguição, primeiro a pular fora no bar. Jesus, contigo eu vou à morte. Ah, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Chegar, tu és um dele, que o Pedro viu Jesus sendo açoitado, o negócio foi sério. Das costelas de Jesus aparecer tudo, a carne viva, coroa de espinho. Tu és um dele, eu não. Imagine um sistema aí que não pode mais servir a Jesus, não pode ter culto. Aí a polícia, por aí, a gente de segurança está procurando os crentes para prender. Tu é crente? Eu não, sou não. Rapidinho disse que não é. Eu vou ser preso, nada mais. Hoje eu vi um vídeo do irmão pregando com um megafone assim, ó. Aí viu o homem dando uma chicotada nele. Ele disse, repreender em nome de Jesus. O homem dando chicotada, ele não deixou de pregar. Então eu preciso crescer ao ponto de ir até a morte por Jesus. Mas para isso tem que ter muita estrutura. Tem que ser crente de verdade. Tem que ter raiz. Você viu que quando a pandemia apertou um pouquinho, que não estava podendo ter culto, o que tem de crente que esfriou? Por isso que diz, vim para a igreja, só vim para a igreja não faz a gente crente não. Crente tem que ser aqui, tem que ser na rua, tem que ser em casa, tem crente até debaixo de árvore. Não tem igreja não, onde a gente pode congregar? Vamos congregar onde basta essa mangueira aqui. Crente que é crente, em qualquer lugar. Então precisamos fortalecer, buscar de Deus, ter estrutura, exercitar a mente, aprender as coisas que são de cima, para você ter uma certeza, convicção, e ninguém te dobra. O crente genuíno, ninguém dobra ele é de Jesus, e é mais de ninguém. Nada nesse mundo o tira da presença de Deus. Você até fala que é crente que fica com as costas grossas, apanha, ouve um negócio daqui, alguém ofende, alguém levanta uma calúnia, mas ele não deixa Jesus, porque ele sabe quem foi que chamou ele. Agora quando eu estou sem estrutura, irmã Chiquinha falou um negócio de mim, eu estou triste, eu não vou mais para a igreja. Aí tem que ir um bocado de crente atrás. Oh, minha filha, Jesus te ama, volta. Vou ver, vou pensar. O reino do céu é tomado à força. O reino do céu é tomado à força. Tem que se esforçar. Tem que renunciar à velha natureza. Meu filho, eu não aguento levar desaforo, não levo desaforo para casa não. Jesus manda perdoar.
E aí vai fazer o quê? Perdoe. Quer entrar no céu? Perdoe. Engula e perdoe. Para encerrar, Jesus falou sobre eu produzir fruto. E o produzir fruto leva um tempo. Ninguém que aceita Jesus hoje vai começar a dar fruto hoje, não. Leva um tempo. Tem uns que é mais tempo, tem outros que é menos tempo. Mas o propósito tem que ser o mesmo. Senhor, eu preciso crescer. Eu preciso crescer na graça. E eu preciso crescer no conhecimento que há na pessoa de Jesus Cristo. Eu não posso, Jesus, ser um crente mais ou menos, não. Eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho que ter conteúdo para falar de ti. Quando alguém chegar para mim e falar, fale desse teu Jesus, você abrir a sua boca e falar daquilo que Jesus colocou no teu coração, e você falar de Jesus, é que a pessoa entender quem é Jesus. É isso que Jesus quer de mim e de você. Então não se habitue com mais ou menos, não. Não seja como o texto diz assim, preguiçoso. Eu não gosto de ler. Não gosta de ler. Tem livro para ler, leia. Aprenda, pegue gosto pela leitura. E eu tenho certeza que você vai muito longe. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém?